Hora de falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Confesso que já não acreditava na possibilidade de o tricolor buscar contratações na janela de junho ou julho, mas conversando com uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo nas últimas horas, ouvi que devem chegar reforços no plural. Ferrarese tendo proposta do Inter Miami e essa história também. Salve, salve rapaziada que acompanha o canal. Antes do nosso giro de notícias, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. O que dá pra dizer é que São Paulo colhe o que planta. Acho que é o resumo. São Paulo é um time que merece resultados ruins. Ou vocês acham que esse time de São Paulo merece ganhar? Merece, com essa postura que teve, chegar na Fonte Nova e sair com 3 pontos. Seria uma aberração da natureza, seria uma aberração do futebol o São Paulo sair com 3 pontos aqui hoje. Pela postura que entrou. Na primeira etapa, entra para assistir o adversário jogar. Na segunda etapa, aquele trem desenfreado, buscando o ataque. É só culpa do técnico? Não. Tem muita ausência e tem muito jogador devendo. O Pablo Maia é um claro exemplo de quem está devendo em futebol. Agora, vocês acham legal a forma que o São Paulo joga? É bacana? Você assiste o jogo amarradão. É legal para você ver o jogo do São Paulo? Se é, eu queria ter a sua tranquilidade. Você que fala, não, tá louco, o trabalho é bom, tal. Eu queria muito ser, sei, talvez, alheio ao mundo real dessa forma. Sinto falta, às vezes, de ser meio tapado algumas coisas. Se você acha o futebol bom, eu acho que é uma análise estritamente pessoal. Mas que tá osso ver o São Paulo jogar, tá. E que preocupa essa tabela do Campeonato Brasileiro, preocupa bastante. Preocupa muito, né? O São Paulo vai despencando na tabela do Brasileiro, 2 derrotas seguidas, uma em casa, outra pro Bahia, não jogando absolutamente nada. Matheus, fica muito difícil, né, a gente imaginar como que pode ser essa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes, essa pausa no meio do campeonato, se o São Paulo jogando desse jeito aí, pegar o Vasco no Morumbi é capaz de tomar outra taca, né, Matheus? Mas para entender, né, Matheus? Agora sim, acho que agora você tá com o retorno. Aquilo que a gente havia falado no início da partida, a gente esperava que o São Paulo pudesse pelo menos apresentar um futebol condizente com a camisa que veste, mas o que vimos aqui na Fonte Nova hoje foi um time que não propôs em nenhum momento o jogo. Ao final da partida, até pela questão do acaso, a gente conseguiu ditar o ritmo do final do jogo, mas no contexto, se o São Paulo saísse daqui com um empate, seria uma grande injustiça contra o time do Bahia, que desde o primeiro momento tentou vencer o jogo, diferentemente do São Paulo. O São Paulo que vem com um Wendel muito abaixo da média, com o Pablo Maia que voltou de contusão, mas que não ainda encontrou o seu futebol, reencontrou o seu futebol no caso, e um resultado justo, senão. Um resultado, na verdade, justo, seria até um placar mais elástico, mas infelizmente o nosso prognóstico para o futuro do São Paulo, a gente vai pegar o Vasco agora em casa, lógico, a gente está torcendo para que o São Paulo possa vencer o Vasco e vencer bem, mas com o futebol que vem apresentando nos últimos jogos, até mesmo na vitória, é de se lamentar bastante o time que o São Paulo apresenta em campo contra os clubes. Terrível, lamento por vocês aí na Bahia, né, tendo que acompanhar esse jogo aí, a gente esperava um resultado muito melhor, mas sei que vocês vão aí pra zona mista coletiva. Obrigado aí, Gabriel e Matheus, a gente se fala aí depois. E eu já dou boas-vindas aí pro Léo, na medida do possível, né, Léo? Boas-vindas naquelas, né? Porque depois de um resultado horrível desse daí, com uma postura tão apática do time, que espera tomar gol pra começar a jogar, fica muito difícil a gente acreditar que vai ter bons resultados na temporada ainda, né, Léo? Primeiramente, boa noite, Senna, boa noite, JP, boa noite aí também pro Sá e pro Matheus, que estão lá na Arena Fonte Nova.
Bom, Senna, é reflexo do que é o São Paulo dentro de campo, né? Uma hora a sorte para, uma hora a sorte acaba, as coisas começam a não dar certo, os chutes no último minuto começam a não entrar, e o que fica é o desempenho. É muito legal quando você tem resultados, o importante venceu, o importante venceu, o importante venceu. Quantas vezes essa temporada não foi assim? Uma hora o desempenho vai te levar a derrotas, e foi isso que aconteceu hoje, um desempenho, eu vou usar uma palavra, medonho, o desempenho do São Paulo hoje, tá? Por mais que com os 10 desfalques, tá com a molecada, não interessa. O São Paulo não competiu com o Bahia, perdeu de 2-1, com um gol de pênalti que para mim foi pênalti, mas um gol ali no acaso, um pênalti que acabou acontecendo ali, até numa infelicidade do Gianluca, em cima do Lucas Ferreira, e o Luciano faz o gol de pênalti, ainda um gol que entra de uma forma chorada, né? Mas o São Paulo consegue fazer o gol, e aí cresce um pouco na partida, mas do começo ao fim o São Paulo não teve qualquer reação de que poderia buscar os 3 pontos, ou pelo menos 1 ponto fora de casa. Teve o lance com o Rian no começo do jogo, que o Luciano dá um belo passe e por uma infelicidade a bola não entra, e não lembro de mais lances do São Paulo de perigo no primeiro tempo. O segundo tempo, então, o primeiro gol do Bahia acontece, o São Paulo ainda dá uma resposta ali, 2, 3 lances de cruzamento, mas você vê pichotada, né? O Arboleda aqui erra o chute, o Enzo também. Então o São Paulo é um time sem criatividade, é um time que não consegue criar, ele entrega a bola para o adversário de uma forma desproporcional. Uma coisa é você entregar a bola para o adversário, mas tendo estratégia para você buscar esse contra-ataque. E esse contra-ataque ele tem que ser mortal. E o São Paulo não consegue fazer isso. Então, hoje, um adjetivo que a gente pode colocar nessa atuação do São Paulo é medonho. Um jogo medonho de se assistir. E, mais uma vez, um jogo que o trabalho não evolui dentro de campo no que diz respeito ao desempenho. Porque o resultado na Libertadores está ok, né? Segunda melhor campanha, num grupo que teoricamente é fácil, mas a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro não é fácil. O campeonato é muito traiçoeiro. E eu tô muito preocupado, Senna. Não tem nem o que falar, o que tirar de bom. Não sei nem se dá para tirar alguma coisa de positivo nessa partida. Uma partida desastrosa. Não, desastrosa. Não tem muito o que a gente falar de positivo. E a gente tá deixando aqui no chat uma enquete para vocês, porque é o seguinte. É o que eu falei algumas vezes. A gente entende as questões que afetam o trabalho. Por exemplo, desfalques, tomadas de decisões ruins de jogadores, atuações péssimas de alguns, como o caso do Wendel, do Cedric, que vai muito mal, que vai muito mal, jogadores muito jovens que ainda tomam decisões erradas, e isso é perfeitamente compreensível. Tudo isso a gente entende, mas o que eu tenho falado muito aqui que é o seguinte, fora isso, na parte que cabe a trabalho de comissão técnica, tem deixado a desejar também. Não dá pra gente... não existe um São Paulino vivo, por mais que goste do Zubeldia, que esteja feliz com o desempenho do time de São Paulo. O São Paulo não tá jogando nada contra ninguém, não se impõe contra ninguém. Ou o outro time tem que ser muito mais fraco, como foi o caso do Náutico, e ainda assim a gente passa alguns apuros. Então a gente não pode ser só resultadista. Da mesma forma que se o São Paulo estivesse jogando bem e perdido alguns jogos, você não pode chegar e falar assim, pô, o trabalho não presta porque perdeu o jogo. É analista de placar quem faz isso. E da mesma forma, ter resultados que realmente são positivos nas Copas. O São Paulo está muito bem nas Copas em resultados, mas o desempenho em campo, ele também nas Copas, ele não é aquele de brilhar os olhos. Mas beleza, conseguimos os resultados. Agora, no Brasileiro, você não tem muita margem para ficar errando tanto. Nos jogos fora de casa, vamos falar aqui que numa condição normal, perder para o Bahia fora de casa é um absurdo total? Não, não é um absurdo total. É possível de acontecer. Agora, o jeito que o São Paulo vem perdendo para Mirassol, empata com o Sport. O Sport não tinha empatado com ninguém. Aí empata com o São Paulo e tinha mais um ponto só. Aí depois somou mais. O Cruzeiro ainda não estava num bom momento. A gente empatou. Fortaleza. O Fortaleza estava oscilando. O São Paulo foi lá e ressuscitou. O Mirassol é um time arrumado, mas pô, é o São Paulo no Morumbi. Então no Brasileirão tá
tá muito ruim, tá muito complicado mesmo. O torcedor São Paulino tá com medo de passar por apuros e ter que brigar de novo contra rebaixamento. Nessa rodada, tudo bem, a gente tá na 11ª rodada, mas dependendo dos resultados, até o Vitória, se esses times abaixo ali do São Paulo vencerem, até o Vitória, que tá ali no Z4, ele pode ultrapassar o São Paulo. E aí imagina, se o São Paulo tem um resultado ruim contra o Vasco no Morumbi, a gente vai passar um mês aqui sem jogar, com aquela baita daquela pressão. E aí o que seria bom quando a gente falava assim, pô, que bom que o São Paulo vai ter um mês para descansar, curar os jogadores e trabalhar. Vai passar a ser, puta que merda, agora a gente vai ter um mês para ficar nessa pressão de um trabalho que a gente não sabe o que vai rolar. É esse o ponto. Eu entendo quem é contra a demissão do Zubeldia, eu entendo. Eu tenho alguns pontos também que me fazem pensar que não seria ideal uma demissão neste momento dele. Entendo perfeitamente. Mas independentemente do lado que você queira escolher, se você entende que o Zubeldia tem que ficar ou sair, não tá legal. Não tá legal, cara. Alguma coisa tem que ser feita aí. Algo tem que ser trabalhado. E aí é desempenho de jogadores, é montagem de elenco da diretoria, sim, mas também tem críticas ao trabalho do Zubeldia, da comissão técnica. Então, até antes de chamar o JP para falar aqui, a gente deixou uma enquete para você sobre o resultado do jogo de hoje. Quem merece mais críticas por esse resultado de hoje? A diretoria, com a montagem de elenco? Jogadores com as decisões ruins? Zubeldia, Cubeiras, né, a comissão técnica, ou não, você não culpa ninguém especificamente. Então a gente quer ouvir vocês aí. Diego Pituca no São Paulo, existe alguma possibilidade? Bora destrinchar um pouquinho sobre essa situação. Na manhã deste sábado, o jornalista Lucas Mussetti, que cobre o Santos, ele trouxe uma informação de que o Diego Pituca tem proposta oficial para sair do Santos e que essa decisão só iria acontecer após o clube encontrar um novo diretor de futebol. E aí lá na matéria, ele coloca que o Diego Pituca ele foi sondado por Bahia, Atlético Mineiro, São Paulo e tem mais um outro clube que agora me foge a memória. Só que aí vamos falar de São Paulo, que é o que interessa. Só que aí na própria matéria, ele diz que há conversas avançadas com Bahia e Atlético Mineiro, que foram somente as equipes que de fato evoluíram. E aí, para quem já conhece aqui o nosso trabalho, já está aqui no canal, há algumas semanas a gente falou sobre essa situação do Diego Pituca, que realmente foi um jogador que o São Paulo já sondou em vários outros momentos, que é um jogador monitorado, só que não vai haver nenhuma negociação neste momento, porque o São Paulo entende que não vale a pena fazer negócio pelo Diego Pituca. O Santos até topa fazer uma troca de jogadores, só que o São Paulo não tem hoje no seu elenco jogadores que acreditam que pode rolar uma troca. Eu conversei mais uma vez com as pessoas do São Paulo que me afirmaram a mesma coisa de algumas semanas atrás, quando a gente trouxe essa informação, de que é um jogador monitorado, que já tentaram em outras oportunidades, só que para esse momento o São Paulo não tem interesse na contratação do Pituca. E aí tem alguns elementos para que esse negócio sequer saia do papel. O Diego Pituca, hoje ele é reserva do Santos, tudo bem, o Santos está disposto a negociar. Só que o Santos está disposto a negociar porque ele tem um dos maiores salários do elenco. Ele ganha relativamente bem, o seu salário ele ganha relativamente bem para um atleta que hoje é reserva. Então, por exemplo, o Diego Pituca, de acordo com o que eu soube, ele tem um salário, por exemplo, de Arboleda. E o Arboleda hoje é titular incontestável do São Paulo. Então, valeria a pena você pagar esse valor? Será que o Diego Pituca reduziria significativamente para entrar na folha salarial do São Paulo? Acho difícil. Então, por conta disso, até pelo que eu pude entender com o staff do atleta, realmente, ele tem uma prioridade em ficar no Santos, ele é santista, ele quer recuperar espaço, mas caso isso não aconteça, realmente tem conversas em evolução tanto com o Atlético Mineiro, foi o Cuca, inclusive, que solicitou, que pediu a sua contratação lá, e no Bahia também é um jogador que o Rogério Ceni admira bastante. Agora, São Paulo não vai evoluir, não tem chances neste momento de qualquer negociação entre Santos e São Paulo envolvendo o Diego Pituca, tá? Pra gente continuar, o Ferrarese
pegar aqui até a aspa do Ferrarese, o Ferrarese confirmou que ele teve uma proposta oficial do Inter Miami dos Estados Unidos, informação que a gente trouxe lá no início do ano, de que o Inter Miami era uma das equipes que estavam interessadas na sua contratação. Naquela época, eu falei sobre o Inter Miami e o Estudiantes, além do Necaxa. Foram 3 equipes que realmente sondaram mais forte ou realizaram também propostas oficiais para levar o Ferrarese. O Inter Miami foi o que teve mais contundência na sua sondagem, na sua proposta. Na época era uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. O São Paulo queria melhorar as condições e até entendia que o Inter Miami poderia, né, mudar essa questão da negociação de empréstimo para uma obrigação de compra para uma compra de fato. No início do ano o São Paulo entendia, já que tem outros 4 zagueiros no seu elenco, que são Juan, Arboleda, Sabino e Alan Franco. Entendia que esses 4 atletas poderiam dar conta, então o Ferrarese seria uma opção que o São Paulo poderia ganhar dinheiro na janela de transferências de janeiro, o que acabou não acontecendo, e aí no fim das contas teve que sobrar para o William Gomes. E aí o Ferrarese ele deu uma entrevista lá no Resenha ESPN, e confirmou essa conversa que ele teve com o Inter Miami, só que no fim das contas ele acabou optando ficar pelo São Paulo e colocou meio que uma gratidão por tudo que o clube e a torcida fez com ele, no carinho que teve com ele, principalmente na contusão grave que ele teve, que acabou o tirando dos gramados em 2023. Bora trazer as aspas aqui do Ferrarese, abre aspas, sentia que não era hora de sair, podia fazer mais coisas. O apoio que eu recebi quando eu sofri a lesão foi muito grande. Não esperava isso do torcedor. Vou sempre ter uma gratidão diferente aqui. Essa aqui é a aspa do Ferrarese falando, né, desse momento de gratidão, desse momento bonito que ele teve. Mesmo no momento mais difícil, a torcida do São Paulo o abraçou. E aí, por conta disso, ele queria, né? Até ele pode acabar sendo negociado na próxima janela ou na janela do final do ano, mas ele queria ter esse momento de fato de ter uma sequência com a camisa do São Paulo, muito para entregar de volta todo o carinho que ele teve com o torcedor tricolor. E só para finalizar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Confesso que já não acreditava na possibilidade de o tricolor buscar contratações na janela de junho ou julho. São 2 as janelas, de 1º a 10 de junho e depois no mês de julho e início do mês de agosto. Mas, conversando com uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo nas últimas horas, ouvi que devem chegar reforços no plural, em condições bem específicas. Não dá para imaginar a contratação de atletas caros, muito menos atletas que precisam de compra dos direitos econômicos. Já contei para vocês que o São Paulo descarta comprar atletas nessa janela e possivelmente na janela do mês de janeiro. O que o São Paulo tem feito é um mapeamento no mercado nacional e sul-americano de atletas livres no mercado, ou então de jogadores a custo baixo, que poderiam chegar, por exemplo, por empréstimo, mais ou menos como foi feito na última janela de transferências, quando o São Paulo contratou jogadores desempregados. E é nesse cenário que o tricolor busca um centroavante e mais um volante. Os nomes mais especulados do Carlos Vinícius e do Thiago Mendes, ambos brasileiros e livres de seus contratos, seriam opções boas, mas ambos querem ganhar na casa de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Isso faz com que esses negócios estejam praticamente descartados. Não consegui apurar ainda sobrenomes, insisto com dirigentes do São Paulo e assim que tiver qualquer novidade conto para vocês. Quero falar também sobre Matheus Alves. Surgiu a especulação nas redes sociais de que o Matheus virou alvo de uma proposta do CSKA, uma oferta verbal de 6 milhões de euros. Conversei na manhã desse sábado, um pouquinho antes de gravar o vídeo, com o presidente Júlio Casares, que assegura que não tem proposta verbal, sondagem nem papel timbrado. Absolutamente nada em relação ao Alves. A impressão que o São Paulo tem é de que é um empresário tentando cavar para valorizar o jogador. Só para completar, importante contar que o São Paulo terá 10